Olá para você que está acompanhando a KTV, o portal ktv.com. Chegou a hora de a gente bater mais um papo reto, a gente retomando o programa. Vou reforçar aqui com uma estrutura diferente, né, no estilo podcast, e recebendo os candidatos que estão passando aqui por Cascavel, candidatos ao Senado e também os candidatos a governador do estado do Paraná. E quem está aqui comigo hoje é um dos candidatos ao governo, quer sentar lá na cadeira do Palácio Iguaçu, Ricardo Gomide. Muito obrigado por estar aqui participando hoje. É um prazer estar aqui, Laís, de novo, né? A KTV sempre abrindo democraticamente os espaços para a gente poder conversar. Pena não ter encontrado aqui o Jorjão. Pois Tô é. sabendo que ele foi a São Paulo. Foi passear. Sempre atrás do esporte, passear. Não sei se foi passear, né, gente? Foi viajar. Eu fui entregando aqui. Foi viajar. Mas foi é viajar. sempre um prazer estar aqui. Eu já fui entrevistado por você na rádio, na KTV. Estou aqui de novo. É sempre uma oportunidade de renovar os compromissos e esclarecer as nossas propostas. Então, para quem não sabe, o Ricardo Gomide é candidato pelo PDT. Ele já foi deputado federal, já foi secretário de esporte, também já foi assessor especial do Ministério do Esporte. Fui também. Isso aí, né? E Gomide, você foi candidato a senador em 2014, né? E qual que foi o clique aí para você querer ser candidato a governador? É uma questão de necessidade do partido lançar um nome, um desejo teu? Qual que foi o contexto que te levou a essa candidatura? Olha, Laís, o PDT ficou por 2 anos discutindo em todas as regiões do Paraná um projeto para o Estado. Discutiu com o setor produtivo, com os movimentos sociais, com as nossas universidades, associações de moradores, a sociedade de maneira geral. Todos os temas, saúde, educação, pedágio, de mais variadas formas, e era preciso apresentar esse projeto. Também porque aconteceu que aqui no Paraná, diferente dos outros estados, solidificou muito 2 campos e acabaram tirando todas as outras candidaturas. Ia ficar só o atual governador e um ex-governador para disputar a eleição. Então, a gente achou necessário apresentar a candidatura para defender o plano de governo que não se adequava nem ao que faz o atual governador, nem o ex-governador, e também dar palanque aqui para a nossa candidatura nacional, da qual muito nos orgulhamos, que é o Ciro Gomes. A gente tem plena convicção de que o Paraná hoje não encontra respaldo no governo do Estado para aquilo que de bom já existe no nosso Estado, o Estado pujante, de gente trabalhadora, uma das maiores economias do país, com um governo fraco, um governo que não inova, um governo que não encontra soluções para os problemas que a gente tem. Também uma proposta lá de trás, que já teve a sua oportunidade, que já teve algum mérito, mas que, para o momento presente, não encontrava ressonância. Então, fruto disso, da nossa convicção de que tínhamos a melhor proposta, que temos um candidato a presidente, a gente partiu para uma candidatura, apresentamos uma seleção, assim, falo de maneira muito orgulhosa, a gente apresenta uma seleção para o Estado do Paraná, porque não sou só eu, é a minha vice, que é a Elisa, que é uma lutadora, uma advogada, uma mulher de amplo conhecimento. Temos uma candidata ao Senado, que é uma professora muito respeitada da Universidade Federal do Paraná, que é a professora Desirê, que conta com a Samanta aqui de Cascavel, na sua suplência, e também que nos acompanha aqui com o Dionísio, Cristiano Dionísio, que é também um professor universitário, uma pessoa, um operador muito qualificado de direito, gente que sabe o que está fazendo, que sabe onde quer chegar. Então, o PDT apresenta os seus candidatos, debate com a população, e acho que há muito espaço. Por quê? Porque tem um campo grande de oposição ao governador atual. Funcionalismo público muito insatisfeito, gente que está achando que o Paraná tinha que avançar mais, que avança pouco, e também gente que não encontra resguardo na candidatura do PT, na candidatura do governo do ex-governador Roberto Requião. Então, são praticamente só 3 candidatos. Nós temos uma absoluta certeza, e por isso também apresentamos a candidatura, de que nós vamos crescer bastante. A nossa candidatura é a esperança de que exista segundo turno, e aí a gente vai para o segundo turno e ganha a eleição. Você falou aí, 8 anos atrás eu fui candidato ao Senado, por um partido muito menor, o PCdoB, me orgulho muito de toda a minha militância do PCdoB, mas por um partido muito menor eu consegui fazer 13% dos votos, quase 700 mil votos. Agora, por um partido maior, mais estruturado, com uma chapa completa, você vai ver só, a gente vai crescer, vai para o segundo turno e vai ganhar a eleição. Como você já participou de várias eleições, né, a gente pode falar abertamente sobre isso. Quando a gente ouve os comentários, fala assim, a eleição já está ganha. Alguns dizem que já está definido o quadro. A tua avaliação é de que isso pode mudar? Você acredita realmente nessa mudança? E quais seriam os pontos, as estratégias para mudar o que as pesquisas dizem que, teoricamente,
a eleição já estaria definida aqui no estado do Paraná? Eu acho que vai mudar, eu tenho certeza que vai mudar. Primeiro que a eleição ainda não começou. O prazo oficial da eleição começou agora, há 2, 3 dias atrás. Nós estamos aqui no início do processo eleitoral. O horário eleitoral gratuito vai começar só mais daqui um pouco. Aí que vai dar o... As pessoas entenderem que estamos em uma campanha cria um eleitoral. clima de eleição, as pessoas vão confrontar as propostas. Houve esses dias um debate numa emissora de Curitiba, o atual governador não foi, já foi um momento importante para estabelecer o contraditório, e agora com a entrada do rádio e da televisão vai ficar mais fácil ainda apresentar as propostas, debater os projetos e, em regra, explicar por que esse aqui não fez nada e aquele outro fez, mas fez errado. Fruto disso, vai ficar cristalino para a população, que tem uma terceira proposta embasada num estudo, uma terceira proposta que não diz respeito nem ao continuismo, nem ao atraso. Eu não tenho dúvida que a gente vai conquistar o espaço, vai garantir a condição necessária para levar a eleição para o segundo turno e lá qualificar o debate. Tenho absoluta certeza disso. Com o teu nome no segundo turno. Vai, nós vamos crescer. E se caso haja um segundo turno sem o teu nome, você escolheria quem? O quadro que já está colocado é muito difícil, né? Eu acho que fruto do teto que o ex-governador tem, já medido em todas as pesquisas, né, a rejeição, o único candidato que pode levar a eleição para o segundo turno com condição de vitória sou eu. Então, eu espero ir para o segundo turno, receber o apoio do outro candidato e para colocar o Paraná no vento que o nosso povo já traz. O Paranazão é trabalhador, a nossa economia é próspera. Nós não precisamos de um Estado contra e nem de um Estado que nada faça. Nós precisamos de um governo do Estado que ajude o setor produtivo, a nossa população e aquilo que de bom já é feito. Nós vamos propor isso. Bom, é a pergunta-chave que eu preciso fazer, que eu acho que talvez outros jornalistas até tenham feito, mas eu preciso replicá-la para falar aqui, porque a região oeste sofreu muito com isso. Em relação ao pedágio, até ali teu plano de governo, você fala ali que na reformulação dos projetos, ou uma análise dos projetos, que as propostas precisam ser analisadas e viabilizadas, prezando pela qualidade e pela sustentabilidade. Em outras palavras, você assumindo como governador, né, o prazo, até o próprio Tribunal de Contas da União já prorrogou, a NTT também prorrogou o prazo para março do ano que vem, provavelmente, para assinar esse contrato. Sim. Você mudaria alguma coisa? Começar de novo, não sei se daria, mas o que você faria? Não, nós vamos mudar muito. Em primeiro lugar, você falou aí dos projetos para a região oeste. Deixa eu te dizer que eu acompanhei um governador que foi daqui de Cascavel, que foi o Mário Pereira. Momento de bastante investimento no oeste do estado, a Unioeste mesmo, né? O Mário Pereira é o patrono da Unioeste, foi muito importante. Nós vamos fazer mais ainda, até porque eu falo muito com o Mário Pereira, pedi o auxílio dele na construção do plano de governo, e nós estamos cheios de ideias aí para Cascavel, cheios de ideias para o oeste. No que diz respeito ao pedágio, nós não vamos fazer isso que está aí. O que aconteceu? Foram 24 anos com o Paraná sendo escravizado por esses valores aviltantes cobrados pelas pedagieiras no Paraná. Um contrato mal feito que, ao longo do tempo, abriu-se mão da maioria das melhorias que eram para ser feitas e a gente pagava esses valores inaceitáveis, não só penalizando as nossas famílias, mas, fundamentalmente, o escoamento da nossa produção, que, cada vez que passava no setor por uma cancela de pedágio, aumentava o valor do nosso produto, tornando-o pouco competitivo nacional e internacionalmente. Então, o nosso sonho era acabar esse contrato. Acabou o contrato, o que o governo atual fez? Não fez nada. Veio uma proposta do governo federal muito ruim, que ampliava em 15 novas praças o número de pedágios no Paraná, e, na prática, mantinha ou aumentava o valor das nossas tarifas. Houve uma reação unânime aqui do Paraná, Assembleia Legislativa, setor produtivo, e aí eles puxaram o freio de mão, esconderam essa discussão para debaixo do tapete, para não aparecer no momento eleitoral, está lá no TCU, e estão querendo segurar para fazer, talvez, o que quase fizeram agora, logo ali depois das eleições, longe dos holofotes da mídia e dos olhares do povo. Então, o que nós estamos propondo para a questão do pedágio? Primeiro, não pode demagogia, não adianta dizer ou baixa ou acaba, que já foi dito que ia baixar ou acabar, e não baixou nem acabou. Segundo, o pedágio é uma conquista. Não tem que tirar o pedágio para o Estado voltar a administrar nossas rodovias, porque a gente lembra como a rodoviária é esburacada e nós precisamos da segurança da nossa malha viária. Mas, por que nós não podemos fazer aqui o que é feito no pedágio federal em Santa Catarina e em São Paulo, por exemplo? Eu estudei esse assunto. Eu fui discutir com a comissão que existe na Universidade Federal do Paraná para tratar do pedágio, comandada pelo professor Fábio Scatolin, que integra, inclusive, o meu programa de governo.
Eu fui conversar na Assembleia Legislativa, fundamentalmente com o deputado Romanelli, que talvez seja o maior estudioso no Paraná desse tema do pedágio. Falei com o César Silvestre, que tinha estudado longamente o assunto, que era para ser candidato, acabou não sendo, tiraram a candidatura do César nem Silvestre. Nem o governador, nem a Senado. Nem o governo, nem o Senado, a nada. As Enfim. costuras políticas que se fazem. E o Cezinha propunha o free flow, que é como se fosse o sem parar instalado no carro e a pessoa pagava pelo quilômetro rodado. Não, eu acho que dá para a gente fazer, copiar o que existe de bom. O que existe no pedágio federal em Santa Catarina e São Paulo, onde o pedágio custa menos de R$5. E é isso que nós estamos propondo, de maneira fundamentada e estudada, apenas com manutenção e conservação, a gente cobrar R$5 a preços de hoje, Mas no máximo, e onde pedágio. precisa de obra, por exemplo, a 277, que precisa duplicar, né? Que nós já pagamos, aí a gente vai entrar naquela cerâmica. A gente já pagou no contrato anterior e a obra não saiu. Isso, porque eles tiraram as melhorias, dizendo que não iam deixar aumentar muito, e vai ter o que dinheiro. foi benéfico. É que eles dizem que daí, se fizer dessa forma que você está propondo, a alegação é de que não teria dinheiro para duplicar. O que nós não vamos fazer é colocar a população para pagar com a tarifa do pedágio a melhoria na rodovia. Então, a melhoria o preço que o paranaense, quem por aqui passar, pagar nas praças de pedágio vai ser para manutenção e conservação da rodovia, apenas o que desonera a produção e o que permite o tráfego de lá para cá e de cá para lá. As melhorias, aí o governo vai ter que trabalhar. Vai ter que fazer parcerias, vai ter que trazer o governo federal, se utilizar de recursos próprios, o que quer que seja. Não é com o dinheiro da tarifa do pedágio que nós vamos fazer a melhoria. Eu só quero fazer uma justiça aqui, que eu li tem um outro trechinho aqui do plano de governo dele, que eu li o final. Ele fala que é preciso agir diferente do atual governo, promovendo preço justo e que possa ser arcado pela população e setor produtivo. Resumindo, então, você vai mexer no projeto como está, no Nós pedágio. Vamos tentar, o governo federal, ou melhor, torná-los nossos parceiros para que a gente possa mexer nessa proposta horrível com o degrau tarifário de 40%. Nós não vamos aceitar isso. E nós não vamos colocar a melhoria no preço da tarifa. Nós vamos fazer como faz São Paulo e Santa Catarina, manutenção e conservação, que é o que o paranaense pode pagar, que é o que o nosso setor produtivo pode aguentar, e daí vamos quebrar a cabeça para achar aliados, recursos do governo federal, onde quer que eles estejam, se preciso, inclusive, recursos próprios para fazer as melhorias. Não fazer aquele que passa na rodovia com a tarifa do pedágio, pagar, por exemplo, duplicação. Agora, você pega aqui o trecho Cascavel-Toledo, que já está pronto. 467. E você deixar uma pedageira, botar ali um posto de pedágio e cobrar caro a preços aviltantes como esse que se cobra hoje, isso não vai acontecer. É isso que eles querem fazer, imagino eu, porque não estão discutindo isso à luz do período eleitoral. Esconderam para debaixo do tapete o assunto para fazer depois da eleição. Agora vai lá para março, né? Era para ter sido feito em novembro do ano passado, quando acabou o contrato anterior. Então, nós não vamos deixar esse tema ficar sem luz. Eu vou debater essa questão do pedágio com muita intensidade durante a eleição, para que os outros falem e o paranaense saiba que, se ele não prestar atenção nesse tema, aquele contrato que nos sacrificou por 24 anos vai ser feito agora de forma pior ainda. Gomide, você já falou aqui da tua origem partidária, PCdoB, né? Depois que você passou um tempo pelo PSB, salvo engano? Foi. PSB, e agora está no PDT, que é uma linha, era mais à esquerda, depois um pouco mais centro-esquerda, né? Aí eu quero falar um pouco, baseado nesse ponto de vista ideológico, de educação, né? Você pretende, no seu plano de governo, trazer uma educação mais... eu não gosto de falar dessa linha de esquerda de educação, porque eu acho que não é isso que existe, mas dessa linha mais progressista, ou de levar uma educação um pouco mais... para abrir a cabeça mesmo das famílias, das crianças, defender o direito das pessoas que são discriminadas, né? O que você pretende defender na educação? Claro, eu acho que educação é o contraditório. Quando você limita a educação a apenas uma visão de mundo, você errou, seja ela de esquerda, seja ela de direita. A educação é para abrir a cabeça. Os nossos alunos têm que aprender a pensar, aprender a pesquisar, ouvir o contraditório, e isso é fundamental. Eu tenho dito que o meu compromisso com a educação ele se dá na prática, né? E não no discurso, porque eu tenho, ao longo da vida, nos mandatos que exerci, por onde andei, uma vinculação muito próxima da educação, e estou no PDT, que é um partido onde a educação é um tema muito presente. Desde o Leonel Brizola, com o CIEPS, o Darcy Ribeiro,
que é a grande luz da educação para mim, O povo brasileiro. que fez com o povo brasileiro, o relator da Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional, né, o Estatuto da Educação do Brasil, foi ele o relator do Senado Federal, naquele período eu era deputado federal também em Brasília. E aquilo que os nossos gestores fizeram, que são as referências que eu procuro importar para a gente estudar, ver o que está dando certo e que a gente pode fazer aqui. Por exemplo, como é que o município de Sobral, o melhor IDEB, o IDEB é o índice que controla a educação. Como é que o melhor IDEB do Brasil é lá do município de Sobral, que foi gerido pela família Gomes, porque teve gestão, porque teve apoio e valorização aos professores, porque teve uma fórmula onde a primeira escola no IDEB se responsabilizava pela última, a segunda pela penúltima, porque não adianta também criar ilhas de excelência e deixar outras escolas lá embaixo. Como é que o Ceará, que é um estado que não é um dos estados de maior arrecadação, de maior economia do nosso país, tem o IDEB que tem? Opa, gestão. Quem que fez? Ciro Gomes, PDT. Então, vamos para exemplos aqui mais práticos. Como que Foz do Iguaçu teve o segundo melhor IDEB do Brasil em cidades, na gestão do Paulo McDonald, do PDT. Como que o Edgar Bueno melhorou a IDEB de Cascavel quando foi prefeito pelo PDT e o Gustavo Frutti quando foi prefeito pelo PDT. Gestão. Tem que ter dinheiro, mas tem que ter gestão. É o que a gente vai fazer. Valorizar professores, distribuir méritos, trazer racionalidade para a gestão da educação, para que a gente forme de maneira aberta, de maneira a que os nossos alunos aprendam cada vez mais a pensar, para que a gente dê o salto de qualidade que o Paraná precisa. Quero falar sobre segurança, Gomide. A gente vive... Aqui em Cascavel, teve alguns meses, a gente viveu assim, um surto, vou dizer assim, de assaltos, roubos. E a gente sabe que a polícia... Nem é culpa da polícia, porque tem uma limitação de pessoal. Às vezes tem viaturas... A garagem lá do CSBPM está cheia de carro da polícia, cheia de viatura, mas não tem policiais suficientes para operar todas elas. Efetivo é o problema. Eu não sei se o teu plano de governo prevê o quê para a segurança pública? Até eu vi em algum momento você fala ali em melhorar a sensação de segurança das pessoas, mas a pergunta é como, né? Todos falam isso, mas como fazer isso? Olha, o problema não é a polícia é a solução. O que fizeram com a polícia que é o problema. A falta de investimento, você já disse aí, efetivo. Se aposenta muita gente e você chama poucos de concurso público. É o caso da Polícia Militar, é também o caso da Polícia Civil. Eu recebi esses dias a comissão dos concursados. Nós temos aí uma legião, que a gente pode chamar, agora mesmo foi chamado aí, delegados, escrivãos, mas nós temos que fazer isso em maior velocidade. Tem cidades do Paraná que não tem polícia, um policial numa viatura que cuida de 2 ou 3 cidades. Além disso, a depreciação do salário da polícia, que não teve reposição nos últimos 6 anos, isso causa um desestímulo total, completo e absoluto. Junto a isso, a falta de treinamento e de capacitação. Hoje, o nosso policial está ganhando mal e está morando longe, muitas vezes mora perto do traficante, está tendo que secar a farda dentro de casa, atrás da geladeira, para não colocar no varal por medo da exposição. Então, essa polícia que ganha mal, que não é capacitada, que não tem reposição, vai atender mal a população. Aí quem sofre mais é o jovem periférico, é o negro, o jovem negro, esse é que sofre as consequências da polícia. Uma polícia que receba apoio, treinamento, salário, condições, equipamento, tecnologia, essa vai estar apta a cumprir o seu papel constitucional, que é de atender bem a população. Vou te falar, Laís, você sabe que eu fui gestor da Copa do Mundo, e ali a gente fez um plano de segurança. A gente tinha que prover segurança para o evento, para os brasileiros e para aqueles que procurassem o nosso país para participar da Copa do Mundo. E ali nós investimos pesado em tecnologia, o que deixou um legado, inclusive, para as unidades da federação, e nós fizemos, pela primeira vez nesse país, a integração das forças de segurança. Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, funcionou. Aquilo pode ser feito, basta gestão, basta arregaçar as mangas e investir e cuidar. Nós vamos fazer isso. Gomide, a gente está indo já para o final da entrevista. Tem uma pergunta que eu preciso te fazer, que o cascavelense se incomoda um pouco, ou se incomodou já com isso, né? A gente tem aqui bem próximo o Centro Nacional de Atletismo, que é uma obra importante, hoje é um espaço que está sendo utilizado.
E você era assessor do Ministério do Esporte nessa época. E não sei se você cuidou só da Copa ou dos Jogos Olímpicos também. Você tratou alguma coisa da gestão dos Jogos Olímpicos. Por quê? Eu fiquei até a Copa. Então tá. Não, mas E depois você era do acabei Ministério do ajudando Esporte. nos Jogos Olímpicos também, porque eu saí para ser candidato ao Senado. Tinha o período da desincompatibilização e voltei. Eu conheço essa história. Deixa eu pensar. Aquilo ali, aquela estrutura, eu falei, aquela estrutura que hoje é utilizada para atletismo, era para ter ficado pronta a tempo das Olimpíadas de 16, embora ela fosse no Rio de Janeiro. Ou não era essa a ideia? E por que atrasou tanto, né? Foi entregue, quem entregou foi o presidente Jair Bolsonaro, que foi inaugurar ali numa corrida, junto com o governador e tudo mais. Uma época que era da Dilma, ou do Lula, que era esse recurso inicial, né? Enfim, era do governo do PT, quem entregou foi o Bolsonaro. Por que demorou tanto? E se era mesmo para a Olimpíada? Então, a ideia dos Jogos Olímpicos era, já que havia um investimento muito grande em equipamento esportivo para a cidade do Rio de Janeiro, prover também equipamento esportivo para o resto do país. Criar centros de excelência, que, claro, não seriam só de excelência, mas utilizados por toda a população, mas centros de excelências por modalidades nas várias regiões do país, para que não ficasse tudo construído apenas no Rio de Janeiro. Então, era boxe aí, handebol acolá, e pensou-se em atletismo aqui em Cascavel. Por quê? Pelo histórico de formação de atletas, né? E dos municípios em volta. Vanderlei Cordeiro de Lima, aqui em... Aqui é? Ele é daqui da região. Ele não sei de qual cidade, mas ele é aqui da região. Pois é, me fugiu, aqui no Noroeste. Isso. E então, a ideia era aquela. Eu pesquisei, eu não estou lembrando agora, mas é daqui da região. Então, a ideia era de aproveitar já toda essa condição que a região tinha e fazer aqui um equipamento de altíssima excelência para Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste. E tantos outros que tem aqui na região, um celeiro de formação de atletas para o atletismo, e a gente formar. Houve, então, assim no Brasil inteiro. A ideia era de não fazer só no Rio, poder fazer nacionalmente, e dali veio a ideia de fazer o atletismo aqui. Havia recursos assegurados, eu não sei o que aconteceu nesse período posterior, uma pena que tenha atrasado. Então, ali, né? Eu tive que sair, eu saí para ser candidato ao Senado, depois me chamaram de novo para os Jogos Olímpicos. Mas não era para ficar pronto para a Olimpíada, não era para ser usado não para... Não era uma obra da Olimpíada, a Olimpíada era só no município do Rio de Janeiro. Mas é uma pena que tenha demorado tanto e que só tenha sido entregue agora, né? Eu não acompanhei aí o desenrolar das coisas, mas é triste que, às vezes, as obras no Brasil, elas... ultrapasse muito, isso aconteceu também para a Copa, ultrapasse muito aquele período inicialmente desejado. Então a gente pensa assim... Mas que bom que está aí. Me diga que eu não fui visitar. Está funcionando? Está legal? Está funcionando, tem ocorrido competições ali, enfim. Joia. Gomide, algo mais que você queira falar para o público aqui de Cascavel, da KTV, né? Da região, vai para a internet, não é só Cascavel, acaba ultrapassando as fronteiras aí, né? O que você quer dizer para o nosso público aqui? Não, quero agradecer de novo, né, vocês aqui sempre cumprindo o dever democrático de ouvir as mais variadas candidaturas, de colocar à disposição do eleitor e do cidadão aquilo que cada um pensa. Vocês têm aqui também um olhar muito específico para o esporte, então foi minha parceira, nos 8 anos que eu fui secretário de esporte, a gente fez muita coisa em conjunto. Comentei muito o jogo com a narração do Jorge Guirardo, coitado dele, teve que me carregar nas transmissões. E eu me considero aqui uma cria também da KTV. Então, muito obrigado. Você é uma amiga querida, já me entrevistou inúmeras vezes. Conheço muito o teu primo, Madison. Estou sendo acompanhado aqui pelo vereador Edson, do MDB, meu parceiro antigo. Estamos muito felizes com essa caminhada e pode ter certeza que em breve a gente volta para cá. Gomide, muito obrigado, então, por participar desse Papo Reto e obrigado... Você olha para cá, olha para cá? Eu vou olhar para essa câmera aqui, então. Obrigado a você que acompanhou todo esse Papo Reto aqui. A gente vai continuar entrevistando os outros candidatos, a KTV, com esse compromisso de te ajudar a fazer a melhor escolha nestas eleições. E você continue aqui acompanhando o portal KTV, que você sabe é um portal diferente.